Muita gente quer parar de fumar maconha, já tentou algumas vezes, não conseguiu e acabou desacreditando que é possível, duvidando da própria capacidade de conseguir realmente parar. E por consequência disso, a pessoa acaba paralisando, a pessoa acaba se entregando novamente para o vício e desistindo de tentar mais uma vez, desistindo de recomeçar o processo. Isso é muito comum, acontece com muitas pessoas. Algumas pessoas têm mais facilidade em lidar com a recaída. Apesar da pessoa recair, ela continua ali acreditando que mesmo assim vai ser possível parar. Ela entende que aquilo ali foi só uma queda. Mas outras pessoas, por outro lado, têm mais dificuldade em lidar com essa recaída e acabam muitas vezes recaindo e entrando nesse quadro de desistência. E aí a pessoa entra numa espécie de tristeza, de desesperança, de passividade. A pessoa realmente se entrega novamente para o vício e desiste de lutar por aquilo que ela sabe que é o melhor para ela. Isso acontece por um motivo e a psicologia chama isso de desamparo aprendido. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, beleza? O desamparo aprendido acontece quando você tenta muitas vezes e não consegue, até uma hora que você realmente não acredita mais que é possível. A frustração de não conseguir se torna muito grande e aí você simplesmente não quer mais tentar. E aí você entra numa passividade excessiva, você vive com medo, você vive acuado, você vive inseguro, desacreditado, porque foram muitas frustrações seguidas, às vezes uma queda maior do que a outra, uma frustração maior do que a outra, e muitas vezes acontece justamente naquele momento que você tinha certeza que ia conseguir, que agora ia ser diferente, dessa vez, tinha tudo para dar certo, mas não deu. E aí você não acredita mais na mudança. E existem vários fatores envolvidos para isso acontecer, tá bom? Não é só o fato de você tentar e não conseguir, está muito mais relacionado com a forma como você interpreta e encara essas tentativas e esses não êxitos, tá certo? E antes de mais nada, se você está nessa situação ou com algum tipo de desesperança, acompanha comigo esse vídeo aqui até o final, que eu vou te ajudar a sair dessa situação, beleza? E mais do que só assistir esse vídeo, conta comigo, tá certo? Se você está nessa situação, você não precisa enfrentar essa situação, você não precisa passar por isso sozinho. Procure uma ajuda profissional, me chama lá no privado, caso você esteja me conhecendo agora, tá? Eu sou psicoterapeuta e faço atendimentos online. E o meu foco no processo terapêutico é justamente te ajudar a parar de fumar maconha, é justamente te ajudar a romper com tudo aquilo que está te prendendo aí no vício de alguma forma. E a desesperança e a desistência são barreiras que te impedem de dar esse primeiro passo, que te impedem de acreditar na mudança. Então, não deixe de começar uma terapia, seja comigo, seja com quem você achar melhor, tá certo? Mas busque ajuda, saiba que você precisa de ajuda, reconheça isso, beleza? E caso você ainda não faça parte do movimento No Back, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, tá certo? Já deixa aí o teu like para esse vídeo chegar aí em mais pessoas que precisam conhecer os conteúdos que eu trago aqui no canal, que talvez estejam na mesma situação que você, mas talvez não conheçam ninguém que possa ajudar elas a sair dessa situação. E a gente sabe que estar preso numa droga é uma situação muito delicada, onde a pessoa realmente precisa de ajuda muitas vezes para conseguir sair daquela situação. Então, deixa aquele like aqui embaixo para esse vídeo chegar nessas pessoas que estão precisando de ajuda, tá certo? E me acompanha lá no Instagram também, onde a gente pode conversar mais de perto e você pode ter acesso a conteúdos exclusivos que eu só consigo postar por lá, por causa do formato do Instagram, que é diferente daqui do YouTube, tá certo? E, dito tudo isso, vamos para o vídeo de hoje. Em 1965, o psicólogo Martin Seligman fez um experimento com cachorros, onde ele pegou vários cachorros e ele separou em 2 grupos e colocou cada um desses grupos em jaulas diferentes. As 2 jaulas, elas tinham o chão ali conectado com uma corrente elétrica e, de vez em quando, eles liberavam choques nas patas dos cachorros, tá certo? Mas a diferença era que em uma jaula, os cachorros tinham a possibilidade de parar o choque num painel ali, onde eles encostavam o focinho no botão e o choque parava. E na outra jaula, os cachorros não tinham essa possibilidade de parar o choque. Então, esse era o cenário. Tinham 2 jaulas ali,
dois grupos de cachorros, uns podiam parar o choque e os outros não podiam. Então, presta atenção, o que aconteceu? Os animais que estavam na jaula, com a possibilidade de parar o choque, aprenderam realmente a parar aquele choque ali e paravam. Então, eles iam lá, encostavam no botão e paravam o choque. Já os cachorros que estavam na jaula, que não tinham a possibilidade de parar aquele choque que estava saindo do chão, no primeiro momento, eles tentavam evitar o choque, tentavam fazer alguma coisa para parar o choque, apertavam ali aquele botão com o focinho, mas não acontecia nada. E depois de um tempo, o que aconteceu? Eles perceberam que não tinha nada que eles pudessem fazer para evitar de levar aquele choque e simplesmente eles paravam de tentar evitar o choque. E num segundo momento da experiência ali do Martin Seligman, o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele mudou aqueles animais ali para outras jaulas, depois de ter passado por toda aquela experiência. E essas outras jaulas tinham aquele mesmo sistema de choque no chão, mas dessa vez a jaula tinha uma barreira bem baixinha e uma parte da jaula tinha o choque, igual antes, e uma outra parte não tinha o choque. E aí o que aconteceu? Aquele primeiro grupo que tinha encostado o focinho no botão e o choque tinha parado, quando eles levavam choque nessa nova jaula que eles estavam agora, eles simplesmente fizeram o quê? Eles pularam aquela barreira pequenininha, baixinha, e eles foram para a parte da jaula que não dava choque e simplesmente pararam de levar o choque, porque eles tinham aprendido que era possível evitar a dor. Então presta atenção. Já o segundo grupo de cachorros que não tiveram a possibilidade de evitar o choque, não tinha nada que eles pudessem fazer para evitar aquele choque, eles tinham aprendido justamente que não era possível evitar a dor. E por acreditarem que não era possível evitar aquela dor que eles estavam levando naquela nova jaula, eles continuaram ali parados, levando choque, mesmo tendo a possibilidade de não levar o choque tão perto deles, porque era só eles pularem aquela pequena barreira e pronto, eles não iam mais sentir o choque. Mas eles já tinham aprendido que não existia solução para o problema deles. Você está entendendo do que se trata essa experiência? É exatamente isso que a gente chama de desamparo aprendido. Ou seja, a pessoa tem aquele sentimento realmente de desamparo, de desesperança, de desistência que foi aprendido pela experiência dela, pela sequência de tentativas mal sucedidas, pela sequência de frustrações. E é exatamente isso que acontece muitas vezes com a pessoa que tenta parar de fumar maconha e não consegue. Aí a pessoa tenta mais uma vez e não consegue de novo. E aí a pessoa fica nesse ciclo repetidas vezes e muitas vezes qual que é o problema real? A pessoa está tentando, na verdade, do jeito errado. Ela não tem, muitas vezes, o conhecimento, ela não tem as ferramentas e é por isso que ela precisa realmente de uma ajuda profissional. E é por isso que eu estou aqui também, porque eu acredito em você. Eu sei que você é capaz de parar de fumar maconha, eu tenho certeza disso, tá certo? Porque eu sei que todo mundo é capaz, mas você tem que ter realmente o conhecimento necessário, o conhecimento certo e a instrução certa para você conseguir realmente parar de fumar maconha. Então, a primeira coisa é você entender a sua situação, se você está nessa situação de desamparo aprendido, tá certo? Você tem que ser capaz de conseguir reconhecer isso, entender que isso é um problema que tem solução, é um problema resolvível, que não é do dia para a noite, mas que tem sim solução, tá certo? E a maioria das vezes a pessoa não percebe que a solução está muito perto dela, que basta muitas vezes alguns passos, basta algumas ações, alguns ajustes, algumas mudanças e a pessoa ela já vai conseguir mudar, a pessoa já vai realmente conseguir parar de fumar maconha. Porque a pessoa no desamparo aprendido é muito parecida com aquele cachorro que aprendeu que não há o que fazer, mesmo em uma outra situação, mesmo exposto ali a um outro contexto, com novas oportunidades, aquele cachorro ele simplesmente não conseguia se mover e mudar aquela realidade. Era só ele dar um passo, era só dar um pequeno pulo em uma pequena barreira e ele já ia conseguir realmente parar de levar aquele choque que ele estava levando. E eu não estou querendo te dizer aqui que você precisa só dar um pequeno passo e acabou, seu problema vai estar resolvido. Não é isso, eu não estou querendo te iludir aqui. E eu não recomendo que você faça isso consigo também. Talvez você precise realmente de mais do que dar
apenas um passo para resolver o teu problema e está tudo certo. Talvez seja só um passo também, eu não sei qual é a tua situação, não sei qual é a tua realidade, mas eu sei que tem solução. E eu gostaria muito que você saísse desse vídeo aqui também com essa certeza, com a certeza de que tem solução, de que é possível, que com certeza você é capaz de parar de fumar maconha e é capaz de ser livre, não importa quantas vezes você já tenha tentado. Quantidade não quer dizer absolutamente nada, a qualidade da tua tentativa diz muito mais. E vamos ser bem realistas, será que as suas tentativas foram de qualidade? Será que você realmente tem as ferramentas certas para vencer um vício? Será mesmo? Será que você entende os mecanismos do vício? Tudo o que acontece no seu cérebro, o que está realmente te prendendo no vício, como lidar com suas emoções, pensamentos, o que fazer no momento de fissura, como passar pela fase de abstinência? Será que você tem essas respostas? O mais provável é que você não saiba realmente como parar de fumar maconha sozinho, isso é normal. Eu também não fazia ideia, de como fazer isso. Eu ficava ali tentando, achando que era só eu parar e pronto, E eu vou te falar que eu só consegui parar depois de muito estudo, depois de muito conhecimento, depois de desenvolver várias habilidades interiores. Depois de muita tentativa, depois de muito erro, depois que eu aprendi a aprender com os meus erros, depois que eu comecei a aprimorar a minha tentativa, foi só aí que eu realmente consegui parar. Então, entenda uma coisa, anota esse mantra que eu vou te falar aqui e internaliza isso na tua vida, tá? Para todas as situações da tua vida. O teu passado não define o teu futuro. O teu passado não define o teu futuro. Não é porque você errou lá atrás, não é porque você errou muito lá atrás e não quer dizer que você vai errar de novo agora. Não quer dizer que a sua vida inteira vai ser um grande erro por causa de um erro no teu passado. Não aceite isso na sua vida, tá certo? Começa a olhar para os teus erros e começa a tirar uma lição deles. Aprenda a aprender com os teus erros. Tem um exercício que eu vou te passar aqui agora que vai te ajudar a você aprender com os teus erros, beleza? Então presta atenção, você vai pegar aquele caderno que você usa para fazer aí as suas anotações do seu mundo interior, Reflexões, pensamentos, frases de poder, aprendizados. E se você ainda não tem um caderno desse tipo, então você vai passar a ter a partir de hoje, tá certo? E aí você vai separar uma parte desse caderno aí e você vai fazer uma lista dos seus erros. Presta atenção, esse exercício é muito importante. Você vai escrever uma lista de todos os seus erros que vierem à sua mente, os maiores erros da sua vida, alguns outros menores também, você pode escrever ali, tá certo? E aí quando você fizer essa lista, você vai virar a página do caderno e você vai escrever ali, erro 1. E aí você escreve lá qual foi o erro 1 e você coloca embaixo assim, aprendizados. E você vai escrever tudo que você aprendeu com aquele erro. E você vai fazer isso para cada um dos erros. E quando você fizer esse exercício, você vai ver que é possível tirar um aprendizado de todos os erros que você comete na vida. É sempre possível aprender com o erro e não repetir mais aquele erro. Tem alguns erros que vão se repetir? Tem, infelizmente tem. E ali é justamente o teu ponto fraco. E aí quando você descobrir os teus pontos fracos, você vai começar a olhar para eles com mais calma e você vai ter que buscar a solução para eles. As coisas têm raízes, os nossos erros, eles têm raízes dentro da gente, então a gente precisa identificar o erro primeiramente e depois identificar essas raízes e cortar essas raízes. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples, mas se você realmente quiser, é sempre possível. E caso você queira que eu te conduza individualmente por um processo terapêutico focado em te ajudar a parar de fumar maconha, você sabe que pode contar comigo. Então, conte comigo, é só você entrar lá no site nobeck.com.br que você vai ver uma aba escrito terapia e você vai clicar lá nessa aba e vai entrar numa página onde você vai ter mais detalhes sobre como funciona o processo terapêutico que eu trabalho. E lá nessa página você vai ter também acesso ao meu contato para você poder marcar a sua consulta e a gente começar o tratamento. E eu poder entender a tua situação específica, eu poder entender a tua realidade específica e te orientar dentro da sua realidade para que você consiga parar de fumar maconha, parar de recair e se distanciar da droga, tá certo? E se você está nessa situação de desamparo aprendido, se você está desanimado, desistente,
conte comigo também, eu quero te mostrar que é possível. E caso você não esteja nessa situação mais extrema, de repente, não espere chegar. Infelizmente, a consequência de tentar e não conseguir por muito tempo é o desamparo. Uma hora você simplesmente cansa de continuar tentando e não conseguindo. Então, não espere chegar nesse ponto, tá certo? A sua vida está passando e você não precisa viver a tua vida inteira preso num vício. Você não precisa acreditar que não tem jeito, que não tem solução, que você já tentou de tudo, que você já tentou e agora não dá mais, que não é possível. Você não precisa acreditar em nada disso, beleza? Então, conte comigo, tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.